Olá, estou com o presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central, Dário Marcos Piffer. Tudo bom? Seja bem-vindo. Explica pra gente o que é que está acontecendo, por que essa paralisação dos técnicos? Os técnicos estão fazendo uma paralisação agora de 2 dias, né? Antes de ontem, cobrando do governo, né, que se cumpra um acordo que já foi assinado em 2008, que foi reafirmado em 2012, tá? Para que se forme um grupo de trabalho dentro do governo no sentido de promover a modernização do cargo de especialista. O cargo de especialista do Banco Central é composto pelos analistas e pelos técnicos, tá? Onde o foco principal aí é que o acesso, a grande modificação, vamos dizer assim, é que o acesso para o cargo de técnico seja feita para quem já tem nível superior, tá? Isso não altera o nível do cargo, o cargo continua sendo de cargo médio, mas para você ter acesso a ele, você já tem a formação de nível superior. Qual o posicionamento do seu sindicato? O seu sindicato está apoiando essa paralisação, já está na sua 4ª vez, né, esse ano? O Sinal apoia integralmente esse pleito dos técnicos, inclusive faz parte das nossas reivindicações de campanha salarial, tá? Não só isso, como também a diminuição do fosso salarial que existente hoje entre o técnico e o analista, né? Que hoje é ao redor, o técnico hoje ganha 40% somente do salário em relação ao salário do analista, tá? O que provoca, como eles trabalham lado a lado, são todos funcionários públicos, isso provoca uma certa instabilidade durante o trabalho, tá? O Sinal, nas paralisações anteriores, inclusive participou juntamente, né, com o Citibacen, que é quem está promovendo aí essa paralisação. Infelizmente, para essa última paralisação, o Citibacen não solicitou a participação do Sinal. Mas o Sinal apoia integralmente esse pleito e estamos prontos para trabalhar junto no sentido de conseguir, porque já é um assunto que está firmado, o assunto já está comprometido, o governo não faz porque é leniente, né? Isso já está pronto, inclusive. E qual o posicionamento do Banco Central, do presidente do Banco Central, que ele é servidor de carreira? O Banco Central apoia isso. Em 2008, lá naquela época, o Banco Central fez um grupo de trabalho interno, fez um estudo internamente, né, sobre a viabilidade de transformar dessa modernização, transformar o acesso do cargo de técnico em nível superior, para pessoas de nível superior. E o Banco Central apoia, inclusive recentemente o Banco Central levou por solicitação da Casa Civil, que solicitou qual era o posicionamento do Banco Central. O Banco Central levou toda a documentação, o resultado, a conclusão desse trabalho. Ele é amplamente favorável, que isso vai melhorar muito, não só a qualidade do corpo funcional do Banco Central, como vai melhorar muito a qualidade do trabalho em si, né, da função do Banco Central. O governo já procurou o sindicato para uma possível negociação, já que agora estamos perto das eleições? Não, o governo tem ignorado completamente o serviço público nesses últimos anos, tá? Em 2012 nós tivemos lá uma campanha salarial que alcejou aí num aumento salarial de 15,8%, dividido em 3 parcelas, a última parcela de 5%. Esse item o governo simplesmente nos ignora. Nós temos solicitado várias reuniões, quando a gente fazemos uma paralisação, ele nos recebe, mas ele não quer saber de campanha salarial e o que é pior, né? Ele não cumpre aquilo que foi acordado. Ele simplesmente está pagando 5%, mas tem vários outros itens que não são monetários, como por exemplo esse da modernização do cargo de especialista do Banco Central, que ele deveria ter pelo menos formado um grupo de trabalho para ver a viabilidade disso e ele não faz. Aproveitando o gancho aqui das eleições, temos aí 2 candidatas, né? Uma que defende a autonomia do Banco Central e outra que não. Qual seria o posicionamento do seu sindicato, do Sinal? Olha, a primeira coisa, o sindicato entende que há
um equívoco nessa discussão, porque autonomia o Banco Central já tem, tá? Ela está garantida pelo Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 exige que as autarquias, que são órgãos de administração indireta do governo, para fazer plenamente as suas funções, né, tem que ter autonomia. E lá é especificado, tem que ter autonomia operacional, administrativa e financeira. Do ponto de vista da autonomia, então a autonomia ela já está garantida em lei, né? O que nós precisamos é que se cumpra isso, que se faça isso na prática. A autonomia operacional, a gente entende que o Banco Central tem, tá? O Banco Central, para decidir, por exemplo, taxa de juros, que é o que o mercado mais cobra do Banco Central, né? O Banco Central tem completa autonomia para decidir a taxa de juros de forma a manter a inflação controlada, dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, que é quem estabelece o valor que a inflação deve ficar. O Banco Central tem completa autonomia para isso, tá? Logicamente, existe pressão da sociedade, existe pressão de banqueiros, da Fiesp, né? Pressão do próprio governo, mas a autonomia tem. E tanto isso existe, essa autonomia, que o ministro Mantega é o primeiro a reclamar da taxa de juros, né? Quando perguntam para ele por que o Brasil não está crescendo, é o primeiro item que ele põe, né? Primeiro por culpa da Selic, depois ele vai falando as outras coisas. Então essa autonomia operacional a gente pode garantir que tem. O problema que nós não temos no Banco Central é a autonomia financeira, que poderia dar ao Banco Central condições de ser plenamente eficaz nas suas funções, tá? Então, por exemplo, hoje o Banco Central sofreu um processo aí de grande número de aposentadorias. Isso em função das reformas que teve no governo Fernando Henrique, no governo Lula, que impediu as aposentadorias naquela época, acabou provocando uma concentração de aposentadorias no mesmo período. Então, nos últimos 2 anos aí, saíram 1.000 e tantas pessoas do Banco Central por aposentadoria. O Banco Central tenta repor isso, tem que pedir autorização para fazer concurso. O governo dá autorização, você faz o concurso para 500, o Banco Central pede concurso para 1.500 pessoas. O governo aprova só 500, aí você faz o concurso. Na hora de chamar as 500 pessoas para trabalhar, o governo também não deixa. Não tem dinheiro, só 250, tá? É a situação que nós temos hoje. Temos um concurso aprovado com 1.000 aprovados, tá? Um concurso para 500 vagas, com 1.000 aprovados, e o governo só deixou tomarem posse 250, alegando problemas orçamentários. Tá? Além disso, para cumprir bem as suas funções, hoje, esse ano já, praticamente metade das fiscalizações do setor não bancário foram canceladas por problemas de valor de diária, tá? Então o servidor ele tem que pagar para trabalhar. Então, para ele não pagar para trabalhar, ele se recusa a ir fazer a fiscalização. Normalmente fiscalização fora dos centros onde está o Banco Central, no meio do Mato Grosso, no Amazonas, etc. e tal. Então cancela essa fiscalização. Se você cancela a fiscalização, você passa a ter um sistema financeiro deficiente, tá? Sem o Estado por perto. Por isso que, inclusive, a gente defende que o Banco Central tem que estar presente em todas as capitais do país, para melhor atender, né, a essa necessidade da sociedade de ter um sistema financeiro funcionando bem. Essa falta de autonomia, no caso, seria só na parte financeira? A parte financeira ela é principal, porque ela impede uma plena autonomia operacional, por exemplo. Então, por exemplo, você tem autonomia operacional para definir a taxa de juros, mas o Banco Central não tem plena autonomia operacional para fazer fiscalização, porque não tem dinheiro para fazer. Porque não consegue pagar direito, compensar as despesas dos seus funcionários. O Banco Central hoje teria que estar repondo o dinheiro, né? O dinheiro vai ficando velho, ele tem que ser reposto com dinheiro novo. Então, o Banco Central não tem dinheiro hoje para encomendar notas novas. Não adianta ter autonomia operacional se não tem a financeira. Você não tem autonomia financeira, porque uma coisa vai puxando a outra. Uma vai puxando a outra. E você com menos funcionários também, muitas das suas funções
passam a ser relegadas, porque você acaba tendo que focar em alguma coisa e muito do que você deveria estar fazendo, você acaba não fazendo fora do funcionário. Se você tivesse autonomia financeira, como uma empresa de governo, como a Caixa Econômica, por exemplo, que é uma empresa de governo, ela tem autonomia de contratar funcionário, fazer concurso, né? O Banco Central, infelizmente, não tem. E qual seria o caminho? O que é o que o Sinal defende? O Sinal defende que, primeiro, que se faça valer a lei. A lei, o Decreto-Lei 200 existe, está aí, e ele solicita a autonomia financeira, operacional e administrativa com a supervisão do Ministério vinculado, que no nosso caso é a supervisão da Fazenda, que vai ver se os recursos estão sendo utilizados de acordo, né? Então esse é um ponto. Primeiro que se faça valer a lei. Segundo, o que a gente acha, aí já não é um grande problema do governo federal, é um problema do legislativo principalmente, é que se faça a regulamentação do artigo 92 da Constituição. O artigo 92 reza que o sistema financeiro nacional tem que ser regulado de forma a atender o desenvolvimento equilibrado do país, tá? E o atendimento da sociedade. Tá? Para isso, o sindicato fez um estudo, fez um trabalho, né? Um projeto que saiu de um projeto que acabou resultando num projeto de lei, tá? Inteiro para a regulamentação do sistema financeiro. Pois é, esse projeto de lei nós fomos para o Congresso, tentamos com várias pessoas e no final o senador Dinhagelo acabou patrocinando ele e apresentou ele como proposta, um projeto de lei, que é o projeto de lei, o PLS 363 de 2013. Como é que está a tramitação dele? Ele está naquela fase de colocar relator agora para passar para as comissões, né, para a comissão ACCJ e depois a comissão de financiamento, de finanças, né, para ser aprovado, para daí continuar o seu curso normal. Então ele está na fase de arrumar relator, tá, para fazer a apresentação do projeto nas devidas comissões, né. E dentro desse projeto a gente reforça essa história da autonomia, dizendo que o Banco Central, além de tudo, tem que ter mandato para a diretoria. Só que a gente entende que esse mandato tem que ser coincidente ao do governo. Por quê? O mandato ele serve pura e simplesmente para proteger a diretoria de interferências, né? Seja do governo, seja da sociedade, seja de banqueiros, para impedir que ele tenha uma interferência e não tenha a condição de exercer as suas funções no curto prazo. Porque o Banco Central ele tem que fazer política para médio e longo prazo, ele não pode ficar vendo a política do dia seguinte. Tá? Tem uma visão de curto prazo, que geralmente é o que o mercado tem. E coincidente principalmente, porque a gente entende que o poder é do povo, né? Numa democracia, o poder é do povo. E se o povo elege um governo que tinha uma determinada plataforma política, né, ou plataforma econômica, no caso, né, isso tem que ser respeitado. Então o governo tem que entrar, colocar a sua equipe econômica, na equipe econômica entra a diretoria do Banco Central, uma equipe sua, só que a gente entende que a diretoria do Banco Central, a partir daí, ela tem uma missão a cumprir, tá, vinda do processo eleitoral, e ele tem que cumprir essa missão nos próximos 4 anos e tem que estar protegido de interferências pontuais aí. Então vocês defendem uma eleição para o presidente, no caso, para assumir o Banco Central? Não, nós defendemos que a indicação pode ser do presidente da República, porém com a aprovação do Senado, né? Como é hoje, nós não estamos inventando a roda não, hoje também tem que ter aprovação do Senado, só que a gente entende que se o presidente da República tiver algum motivo para tirar o presidente do Banco Central do cargo, e também tem que passar para o Senado, né? O controle tem que estar no Legislativo. Como o Banco Central é um órgão de Estado, ele tem que servir ao Estado. Então, não ao governo, ao Estado como um todo. E quem tem que fazer o controle é o Legislativo. O Executivo indica, o Legislativo controla. Com essa autonomia do Banco Central, qual seria o primeiro impacto na sociedade para os servidores? O impacto na sociedade é que você teria um Banco Central mais presente, tá?
no cumprimento das suas funções e mais presente junto à sociedade. Tá? Você teria um Banco Central com condições de exercer todas as suas funções, fiscalizar o sistema financeiro, regulamentar o sistema financeiro, adotar as políticas monetárias devidas, né, fazer a pesquisa econômica de forma a determinar a taxa de juros para manter a inflação sob controle. Ou seja, só tem aspectos positivos para a sociedade ter um banco central que seja autônomo. Tá? Dentro, hoje que está colocado dentro das eleições, né, ficou uma coisa assim muito ruim para o Banco Central, porque uma das candidatas fala que o Banco Central autônomo vai ficar à mercê de banqueiros. Tá? E isso é um equívoco. Um equívoco, primeiro, porque o Banco Central tem que atender o Estado. Segundo, que a indicação da diretoria vai continuar sendo da Presidência da República. São pessoas de confiança da Presidência da República. Tá? E o Banco Central tem controle. Tá? A diretoria não está lá, ela não vai colocar um diretor que vai atender banqueiro e mesmo assim o Banco Central vai ter controle e tem um controle do Legislativo principalmente. O presidente do Banco Central vai a cada 2 meses, se não me engano, prestar contas, tá, na Comissão de Finanças lá da Câmara Federal. Tá? Então existe controle, não vão ficar à mão de governo. Por outro lado, a outra candidata falou que o Banco Central, que não seja autônomo, fica na mão de político, que também é outro equívoco, né? Por sermos nós um órgão de Estado e das mesmas razões que eu acabei de citar para outra. Então, isso precisa ser esclarecido. E o Banco Central tem um corpo técnico qualificado, um corpo técnico reconhecido mundialmente pela sua qualidade, tá? E que a gente não é marionete nem de banqueiro, nem de político. A gente faz a nossa função que está determinada em lei e tentamos fazê-la muito bem. Podemos fazer melhor se a gente tiver uma autonomia maior, principalmente autonomia financeira. O Fala Mais Brasil de hoje bateu um papo com o Dário Piffer, presidente do Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central. Dário, muito obrigado pela sua participação e estamos de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? E vamos em frente, rumo a uma sociedade melhor, a um Banco Central melhor, inclusive. Muito obrigado aí pela participação.